sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de produção de texto para os alunos do 5º ano do Colégio Emaús. Olá, 5º ano, tudo bem com vocês? Então, na nossa última videoaula, eu deixei aqui algumas páginas do livro de produção de texto para vocês fazerem. E hoje eu estou retornando, fazendo a correção, tá? Eu já pedi para vocês fazerem a correção certinho, não deixar nada errado no livro, tá bom? Vamos iniciar? Lá na página 58 estava escrito assim, ponto de chegada. Depois de ler e conhecer informações científicas, lembrando que nós estamos vendo o gênero textual artigo de divulgação científica, e eu já ouvi de muitos alunos que estão amando. A respeito de alguns animais, o cão, o lobo, o gambá, é hora de você escrever um texto de divulgação científica. Seu texto, junto com os colegas, fará parte de uma revista de divulgação científica da turma. Como que nós vamos fazer isso agora online? Eu vou explicar direitinho, tá bom? Objetivo: apresentar as informações científicas a respeito de animal. Público-alvo: alunos e professores da escola. Planejamento: para a gente fazer um texto, a gente planeja antes. Para produzir seu texto, você vai primeiramente pesquisar e escolher um animal exótico, diferente, tá? Ou um pouco conhecido para escrever a respeito dele. Seguem abaixo algumas sugestões de animais que você pode se inspirar. Falsa orca, que o nome científico dela é Pseudorca crassidens, dragão marinho, baiacu espinho, macaco narigudo, okapi, bodião azul, mas existem outros animais exóticos, animais marinhos, então tem imensos. Depois que você escolher, você vai pesquisar outras informações sobre ele. Olha aqui, que eram essas aqui, né? Nome científico, o local onde ele vivia, as características físicas. Vocês devem ter consultado a internet, ou então a revista científica também, né? Tipo de alimentação, tempo médio de vida, curiosidades sobre eles. Depois a gente vai marcar um dia para a gente pegar os livros para a gente ver o que vocês fizeram, combinado? Depois de anotar todas as informações, no primeiro parágrafo, vocês teriam que reunir as informações que anotou nos itens 1 e 2, tá? Aí formou o primeiro parágrafo. No segundo, vocês tinham que escrever as características físicas do animal e informar o tipo de alimentação e seu tempo médio de vida. No terceiro parágrafo, vocês teriam que expor alguma curiosidade sobre o animal. E no quarto, que pode ser o último, tinham que finalizar com que dizer a espécie, se a espécie está ameaçada de extinção, se eles tinham inimigos presentes para uma solução, se não mostre que a natureza está feliz por continuar com a presença desse belo animal. Pensar também em uma imagem de um animal escolhido e criar uma legenda. Eu não sei como vocês fizeram, mas eu acredito que fizeram muito bem. Vocês escrevem, desenham muito bem. Aí vocês teriam nessas linhas para fazer o rascunho do texto de divulgação científica. E aqui vocês teriam que marcar sim ou não, obedecendo aos critérios de planejamento. Retome os pontos de planejamento do rascunho para saber se você não se esqueceu de nenhum detalhe em seu texto. E preencha o quadro a seguir. Peça ao professor que leia o seu texto e que ele dê orientações sobre como melhorar. Agora não tem como eu ler, mas nós vamos marcar um dia para pegar, combinado? As informações sobre o animal que você escolheu estão corretas e bem explicadas? Se sim, vocês vão marcar aqui, se não, aqui. O texto está organizado de acordo com as orientações do planejamento? A pontuação e a grafia correta das palavras? Vocês têm a liberdade de consultar o dicionário quando não sabe escrever uma palavra. E é para ser consultado, é para ser usado. Não tem necessidade de haver erro ortográfico tendo um dicionário em mãos, que todo mundo tem. O texto está organizado de acordo com os blocos de ideia, introdução, ponto de vista, argumentação e conclusão.
Em sua opinião, o título desperta interesse ao leitor? Eu vou querer ver, tá bom? No caderno de produção de texto, lá no fim do livro, né? Você tem que reescrever a versão final do seu texto, seguindo as orientações, não esquecendo de colocar o título, inserir imagem. E tá pedindo para depois entregar ao professor. Não, deixa aí quietinho no lugar que depois nós vamos marcar um dia. Conversar com os professores e os colegas, decidam se fará a capa, o sumário. A revista poderá circular na sala. Deixa por enquanto com vocês que eu vou marcar um dia e pego, mas aí a escola entra em comunicação com vocês, tá bom? Combinado? Mas eu tenho certeza que vocês produziram lindos textos, lindos artigos, pesquisaram direitinho, porque essa turma é 1000. Gente, vocês se lembram que eu deixei assim, faça a página 62, mas não era para fazer não, é verdade? Era só para vocês virem o próximo gênero textual que a gente vai trabalhar. Então hoje nós vamos falar um pouquinho desse gênero e nós vamos fazer algumas atividades juntos. Então hoje a atividade que nós vamos fazer, né, vai ser aqui agora, ó. Por isso que você tem que estar com o seu livro e com o seu lápis e borracha na mão. Lá nessa página estava falando de paz, fábula. Você sabe o que é uma fábula? Já leu alguma? Quais são as personagens das fábulas que você já leu? Gente, são tantas as fábulas que existem, né? Vocês têm um livro que chama Fábulas Recontadas por Monteiro Lobato. Nós vamos usar esse livro qualquer dia. Deixa ele aí que nós vamos usá-los, viu? Então, gente, fábula é uma história onde há personificação de animais ou de objetos, tá? Eles criam vida, eles conversam, eles dialogam e sempre tem no fim uma lição de moral. Leia agora essa fábula de Esopo, a cigarra e as formigas. Num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente, apareceu uma cigarra, as formigas que estavam tendo trabalho. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo, estou com uma fome danada, acho que vou morrer. Vamos ver mais o que aconteceu? As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra os princípios delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão passado? Por que você não guardou comida para o inverno? Olha o que a cigarra falou. Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Estava muito ocupada cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formiguinhas e voltaram para o trabalho dando risada. Essa fábula foi tirada a cigarra e as formigas de Esopo. Está disponível no site aqui, tá? Texto traduzido e adaptado pelos autores. Então, tem essa fábula no site aqui também. Aí lá na página 63, estava assim, olha, Esopo. Quem que é Esopo? De acordo com alguns historiadores, era grego, nasceu na Grécia no século 6 a.C. Trabalhava como escravo. Se ele existiu, não se sabe com certezas, mas as fábulas atribuídas a ele são contadas há mais de 2.500 anos. Eis algumas: a cigarra e as formigas, a lebre e a tartaruga, a águia, o corvo e o pastor, o lobo, os lobos e o cordeiro, o rato e a rã, a rosa e o amaranto. Várias fábulas atribuídas a Esopo foram recontadas ou adaptadas centenas de anos depois por escritores do mundo inteiro, como Jean La Fontaine na França, os irmãos Grimm na Alemanha, Hans Christian Andersen na Dinamarca e também Monteiro Lobato no Brasil. É o que vocês têm. Assim, cada um deles fez a sua versão de Esopo. Originalmente teria criado.
né? Ele criou e os outros autores, escritores fizeram a readaptação dessas fábulas. Essa aqui é uma pintura do Esopo sobre tela de Diego Rodrigues, que ele fez em 1639, olha aqui. Então, provavelmente ele era um historiador grego, né? Agora, lembre que eu falei que hoje nós vamos fazer atividades juntos? Peguem o livro de vocês, mas vocês têm a liberdade de pausar o vídeo, de rever quantas vezes forem necessário, para não deixar nada errado no livro. Nós vamos fazer essa atividade hoje juntos aqui, na videoaula, combinado? Por dentro do texto, quais são as personagens da fábula que nós lemos aqui agora? A cigarra e as formigas. Tranquilo, né, gente? Numere os fatos na ordem em que ocorreram. Aconteceram os fatos lá no texto. O que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois, e assim sucessivamente. Primeiro, as formigas estavam secando grãos de trigo molhados pela chuva, aqui ó, número 1. Depois surgiu a cigarra, aqui ó, surgiu a cigarra pedindo ajuda. 3. As formigas interromperam o trabalho. 4. As formigas perguntaram à cigarra o que ela havia feito no verão. E 5. As formigas negaram ajuda e zombaram da cigarra. Vamos continuar fazendo juntos? Releia a fábula e complete as frases colocando as causas das ações a seguir. As formigas secavam o trigo porque estava molhado. A cigarra pediu ajuda porque estava com fome. A cigarra não guardou alimentos porque estava cantando no verão. As formigas não ajudaram a cigarra porque não quiseram, achavam que ela não merecia. Vamos continuar? Complete as frases colocando as finalidades das ações. As formigas trabalharam para quê? Armazenar alimentos para o inverno. Gente, fazendo junto não tem como ter erro, não tem como ter palavra escrita errada, não é verdade? As formigas pararam de secar o trigo para atender a cigarra. O que você achou da atitude da formiga? Aí agora vocês, cada um faz a sua. Eu achei assim, eu penso assim, realmente a cigarra deveria ter trabalhado, guardado a comida dela para ela se precaver para quando chegasse o inverno. Mas as formigas poderiam ter chamado ela para dentro, conversado, falado que ela fez uma atitude feia, mas que não ia deixar ela passar fome e repartido um pouquinho da comida com ela. Essa é a minha opinião. Aí é uma resposta pessoal de cada um, combinado? Que argumentos a cigarra poderia usar para convencer a formigas a ajudá-la? Ela não falou mentira, ela falou que passou o verão cantando, não foi? Mas ela podia falar o quê? Ah, eu cantei enquanto vocês trabalhavam, para vocês trabalharem mais felizes. Eu estava cantando para trabalhar, para alegrar outra pessoa. Ela podia ter usado uma desculpa, mas não. A cigarra falou a verdade. Falou que passou o verão cantando. Então ela merece segunda chance, não merece, gente? Falar a verdade é sempre o mais certo. Releia estes trechos da fábula. Por favor, formiguinhas, me dê um pouco de trigo. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Desculpe. Como você interpreta o modo de falar da cigarra? Qual é o objetivo dela ao falar desse modo? Formiguinhas. Por favor, formiguinhas. Qual é? A cigarra trata as formigas de forma educada, carinhosa, usando o diminutivo formiguinhas, né? E a expressão por favor, o objetivo é conquistar as formigas, agradar-lhes, pois ela estava com fome, ela queria alimento.
como você interpreta o modo de falar das formigas? Qual é o objetivo delas ao falarem assim? As formigas usam ironia. Se você cantou, agora dança. Zombam da cigarra por acharem que ela não merece ganhar alimento, pois não trabalhou durante o verão, né? Eu já falei qual é a minha opinião. Aqui, desculpa, gente. Fábula é um texto literário em que os personagens geralmente são animais, com características e comportamentos humanos. As fábulas podem ser escritas em prosa ou verso, quer dizer, pode ter verso, poesia, né? E costuma apresentar um ensinamento e uma lição de moral sobre a história. A personagem dessa fábula agem como animais ou como seres humanos? A cigarra e as formigas se comportam como seres humanos. A cigarra canta e fala. As formigas falam. Os animais na fábula também pensam como seres humanos. Essa é a característica desse gênero textual, tá bom? Com base no conceito de fábula, conceito é o que é fábula, né? E nas características do texto que você leu, marque as alternativas que explicam adequadamente o que é uma fábula. Os personagens que mais frequentemente aparecem nas fábulas são os animais que se comportam como seres humanos. Essa é uma das corretas, tá? E a segunda, as fábulas têm o objetivo de levar o leitor a refletir sobre determinado assunto e podem apresentar uma moral da história. As duas são alternativas corretas. Lá na página 66, na fábula, como as falas das personagens são indicadas? Por meio de travessão, porque é um diálogo, né? Perdão. O ditado popular ou provérbio é uma frase, um ditado curto, de origem popular, repetido oralmente, de geração em geração, que resume ensinamento ou um conceito moral, ou uma norma social. Marque nas opções a seguir o ditado popular que pode ser usado como moral da fábula As Cigarras e Formigas. Quem canta seus males espanta? Uma andorinha só não faz verão? Devagar se vai ao longe? Ou quem não trabalha não come? Nesse caso aí foi quem não trabalha não come, né? Tem um poema aqui agora para vocês lerem, olha. Enquanto a formiga carrega comida para o formigueiro, a cigarra canta o dia inteiro. A formiga é só trabalho, a cigarra é só cantiga. Mas sem cantiga da cigarra, que distrai da fadiga, seria uma barra o trabalho da formiga. Olha que legal. Um poema falando também um pouco da fábula, né? Como o canto da cigarra é visto no poema? No poema, o canto da cigarra é valorizado. Ele é visto como algo bom que distrai e torna menos árduo o trabalho da formiga. Você acha que a formiga desse poema ajudaria a cigarra quando ela lhe pedisse ajuda? Resposta pessoal, tá? Mas provavelmente sim, porque o canto da cigarra aqui foi valorizado, fazendo com que a formiga trabalhasse sem se fadigar, tratado com respeito e admiração pela formiga. Gente, hoje nossa videoaula terminou por aqui, né? Nós fizemos umas atividades juntos, então não tem como ter erro. Eu vou deixar para vocês a produção de texto da página 66, somente essa, tá? Façam com atenção, com capricho, porque vocês são ótimos escritores. Combinados? Então, gente, até a nossa próxima videoaula e lembre-se, juntos no caminho certo.